identificando os zeros, também chamados de raízes, da função através do gráfico. Então, zero da função é o valor de x do domínio que possui correspondente y igual a zero, ou seja, f de x igual a zero. Ou seja, é o valor de x que faz zerar a imagem da função naquele ponto, certo? Então, para nós identificarmos os zeros da função no gráfico é muito simples, basta identificar os valores de x onde o gráfico corta esse eixo x, né? Claro que irá ter gráficos que não irão cortar o eixo x, nesse caso significa que a função não possui raízes. Vamos observar um exemplo. Temos aqui dois gráficos. Identifique os zeros das funções abaixo se existirem. Então, observe nosso primeiro gráfico aqui. Primeiro eu vou observar. Lembrando que os zeros são os valores de x que anulam a imagem torna-se zero, né? Então, basta nós identificarmos que o gráfico dessa função, que se chama parábola, ela corta o eixo x no -1 e no 1. Então, as raízes dessa função aqui são -1 e 1. Então, olha só, zero raízes, x igual a -1 e x igual a 1. Então, onde o gráfico corta o eixo x. Então, o eixo x está ali e o gráfico corta esse eixo no -1 e no 1. Só isso. Observe esse segundo exemplo aqui, onde o eixo x está aqui, tem um probleminha da figura ali, né? Mas o eixo x está ali, certo? Note que o gráfico da função está bem acima do eixo x, ele inicia aqui no 2 e termina no 10, mas não toca o eixo x, certo? Então, nesse caso aqui, nós temos que essa função ela não possui raízes, certo? Só frisando de novo quanto ao domínio e imagem, então observe que esse gráfico aqui, o primeiro, ele é infinito, né? Porque olha, aqui eu não tenho um ponto de início nem de fim aqui em cima, né? Então, esse gráfico, ele é infinito aqui e aqui, porque não tem a bola aberta nem a bola fechada, certo? Já esse gráfico, observem, ele tem um início aqui, porque tem a bola fechada no início e um fim aqui, ó, certo? Mas claro que isso não contribui para analisar os zeros ou raízes da função, né? Só para relembrar. Certo. Agora, última situação, identificando os pares ordenados pertencentes à função através do gráfico. Então, observe o seguinte. Se eu observar aqui, perguntar quanto que é f de 2, tá? Então, o que eu tenho que observar aqui? Lembrem que dentro desse parênteses, logo após o f, é o x. Por quê? Porque a gente escreve assim, f de x, né? Então, olha só, eu quero saber quando o valor do x é 2, quanto será o valor do y? Então, note aqui, o valor de x2 está aqui, certo? O ponto correspondente a ele está aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou observar que esse ponto ele corresponde ao 3 do eixo y. Então, o f de 2 é o 3, ou seja, o 2 se corresponde pela lei da função com o 3 do eixo y, né? Então, logo f de 2 é 3. O mesmo acontece com o f do 0. Então, o 0 é o valor do x, né? Que está aqui, certo? Então, observe que com o 0,
eu tenho correspondente aqui esse ponto, né? E esse ponto ele está sobre o eixo Y. Se ele está sobre o eixo Y, então nós temos que o f de 0 é o menos 1, né? Porque o ponto está sobre o menos 1 do eixo Y, certo? Então nós temos aqui f de 0 menos 1. Última situação, aqui a questão é o contrário. F de x igual a menos 1, ou seja, qual o valor de x que corresponde ao menos 1 do eixo y, tá? Então, já vimos aqui o valor de y menos 1 está aqui, né? Então, já vimos que esse ponto está sobre o eixo y e ele corresponde ao zero do eixo x, então x igual a 0. Agora, qual é o valor de x, de modo que f de x é igual a menos 2? Lembre que esse valor aqui, ele é o valor do y, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar o valor do y menos 2. Só um minutinho aqui. Vou inverter o valor aqui. Certo, corrigi um erro de digitação aqui do slide, certo? Então, reformulando, aqui nós temos f de x igual a 3, então, nós temos aqui que o 3 é o valor do y, então, o valor do y, 3, certo? Se eu observar aqui, tenho dois pontos que correspondem ao valor 3, ok? Então, eu tenho aqui esse ponto aqui, né? E eu tenho também esse ponto aqui que corresponde ao valor 3, certo? Então, nós temos aqui duas opções. O x pode ser menos 2, né? Porque ele se corresponde com o 3 do eixo y. E o x pode ser 2. Então, nós temos duas opções. Então, aqui eu vou ter logo x igual a menos 2, mas também vou ter que acrescentar aqui que o x, ele pode ser igual a 2. Então, nós temos duas possibilidades. Resumindo, quando o valor está dentro do parênteses, ao lado do f é o valor de x que eu sei. Quando está fora, como essa situação aqui, é o valor do y. Aí é só observar o gráfico, ok?